Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O caso que traremos por aqui hoje é de Dee e Gypsy Blanchard. Mas antes de começarmos o vídeo, vamos para a vinheta. O caso de hoje teve início em Springfield, que era o local onde ambos, mãe e filha, moravam. Nós chamaremos Dee, a partir deste ponto do vídeo, de Claudine, que era seu real nome. Com 48 anos de idade, morando só com sua filha adolescente, chamada de Gypsy Rose, ambos passavam aquela imagem de uma família que lutava por sua subsistência. A vida de ambos não se tratava de algo fácil. Gypsy sempre precisou dos cuidados de sua mãe por tempo integral. Afinal, não era uma garota comum. Ela precisava de cuidados especiais. Claudine precisava cuidar de Gypsy, pois apesar de ela já ser uma adolescente, seu porte físico e sua saúde não condiziam muito com o seu desenvolvimento. Ela era uma garota muito franzina, e o fato de que ela usava óculos enormes para seu rosto só ajudava ainda mais a ressaltar o quanto seu rosto era pequenino. Sua altura era algo aproximadamente de 1,5 m. Para sua locomoção, ela fazia uso de uma cadeira de rodas, e também, devido a toda essa situação, Claudine não podia trabalhar fora, pois precisava estar próxima de Gypsy, caso ela precisasse dela para a realização de alguma tarefa durante o seu dia. E outras questões que ajudavam a agravar ainda mais a difícil situação de Gypsy era que sua respiração era por muitas vezes feita por um tubo de oxigênio, que Claudine precisava andar com ele em todas as vezes que elas saíam, e também sua alimentação, que era realizada através de um tubo alimentar. Aquilo levava a todas as pessoas que as viam uma curiosidade enorme. As pessoas perguntavam a Claudine o que de fato acontecia com a saúde de sua filha. Mas quando isso era questionado, Claudine tinha uma resposta de fato que deixava ainda mais a todos muito comovidos. E segundo os relatos da mãe de Gypsy, Claudine, Gypsy possuía, além de muitas anomalias cromossômicas, epilepsia, distrofia muscular, uma asma severa, também possuía apneia. A visão de Gypsy também, segundo a narrativa de Claudine, não era boa. Todos os inúmeros problemas de saúde que a mãe dizia que sua filha possuía, segundo ela, não se tratava de algo que estava começando há pouco tempo, mas sim de algo que a garota tinha desde que nasceu. Afinal, Claudine dizia que desde o nascimento, ela já precisou de uma UTI neonatal. E segundo ela, desde então os problemas começaram a aparecer e a se multiplicar. E todos os relatos de Claudine eram impactantes. Afinal de contas, uma adolescente, desde que nasceu, havia enfrentado tantas provações e tantas dores também. Tudo isso não era simplesmente uma doença isolada, mas sim algo crônico que ela precisou se acostumar e conviver. E estes relatos de Claudine comovia a todos. A questão da educação de Gypsy também era algo que, como tudo em sua vida, não era algo fácil. Para estudar, Gypsy, segundo relatos de Claudine, havia sofrido danos cerebrais ao nascer, e por esse motivo não acompanhava os demais alunos em suas tarefas escolares, o que obrigou praticamente a ter uma educação à distância. Segundo Claudine, a idade mental de Gypsy era de apenas 7 anos de idade. Embora a garota já fosse uma adolescente, todas as questões da vida de ambos era de fato uma grande comoção e também uma grande preocupação para a sociedade, que não somente se interessavam, como também as ajudava como pudesse. A casa delas também foi um ato de solidariedade. Foi feita por uma ONG para que as adaptações fossem sempre de encontro com as necessidades da jovem. Como Claudine era bastante comunicativa, uma de suas vizinhas sempre se interessava por suas histórias. E segundo ela, o motivo pelo qual ela e Gypsy moravam sozinhas sem a presença do pai da garota era porque ele era abusivo e inclusive ela acusou o avô de Gypsy, dizendo que no período que conviveram, ele a queimava com brasas de cigarro. Ainda sobre o pai de Gypsy, ela acusava de muitas coisas. Também como ele ser alcoólatra, viciado em drogas, dizia que ele não era um bom pagador de suas dívidas. A conduta do pai de Gypsy era descrita por Claudine como algo deplorável.
Inclusive, ela dizia que ele dava risada do fato que elas perderam tudo com a passagem do furacão Katrina. E apesar de tudo, Gypsy e Claudine eram tratadas com muita atenção por parte da comunidade delas e também a fundação Make-A-Wish, que sempre as presenteava. Em certa ocasião, as duas ganharam até mesmo passagens para a Disney, e tudo era feito com muito carinho, para que mãe e filha, apesar das adversidades, fossem muito felizes. Tudo parecia sob controle da vida das duas, porém, estava prestes a mudar. No dia 14 de junho do ano de 2015, algo muito estranho acontece. No Facebook de Claudine, foi postada a seguinte mensagem: "That bitch is dead." A princípio, todo mundo pensou que se tratava de um hacker, que possivelmente havia escrito aquilo. Sua vizinha, Kim Blouchard, foi provavelmente a primeira pessoa a de fato ir a fundo para saber o que estava acontecendo. Ela resolveu ligar na casa de Gypsy e Claudine, porém não conseguiu falar com ninguém. Foi quando o marido de Kim resolveu sugerir a ela que ambos fossem até a casa delas, para saber o que de fato estava acontecendo por lá. Para a surpresa de ambos, ao chegarem até a casa, não havia sido os primeiros. Os vizinhos já estavam nas redondezas, também procurando por respostas para tudo isso. O que dificultava a todos saber o que de fato havia acontecido era que a casa estava com um revestimento escuro em suas janelas, e com isso não permitia que quem estivesse do lado de fora não conseguia ver o que estava lá dentro. Todos os populares estavam bastante apreensivos com tudo aquilo. Não saía ninguém da casa e ninguém entrava. Porém, o carro de Claudine estava em sua garagem. Os populares resolveram que o mais certo a se fazer era chamar os policiais. Ao acionarem a polícia, todos recebem a notícia de que eles não poderiam entrar na casa sem um mandado que os permitissem fazer isso. Devido a todos os relatos obtidos, foi possível que se emitisse um pedido de mandado, que demoraria um certo período. Enquanto os policiais aguardavam, eles aproveitaram para colher depoimentos das pessoas e saber mais informações. E às 23h45 desse mesmo dia, o mandado policial chegou. E eles adentraram a casa e encontraram o corpo de Claudine em seu quarto, esfaqueado, e provavelmente ela já se encontrava sem vida há vários dias. Porém, o mais estranho disso tudo era que Claudine, sim, estava por lá sem vida. Mas onde estaria Gypsy? Sendo que naquela casa ela não estava. Todas as pessoas começaram a sentir uma terrível sensação de desespero. Eles estavam muito preocupados com Gypsy, principalmente devido à sua condição tão vulnerável. Os populares também levantavam o questionamento de quem poderia ter sido tão mal. Como tiveram a coragem de prejudicar uma família tão vulnerável? Por que tanta maldade assim? Porém, seus questionamentos mudaram quando as primeiras pistas começaram a surgir. Uma garota, filha de uma das vizinhas de Gypsy, que conversava com ela com frequência, disse que, uma vez, Gypsy a contou que tinha um namorado virtual. Nas conversas, Gypsy confidenciava à amiga muitas coisas de sua vida. Inclusive, para se comunicar com seu namorado, ela possuía uma conta secreta do Facebook. E nela, seu nome era diferente. Era Irma Rose. Ela conta também que o nome de seu namorado era Nicholas Goldjohn. O relacionamento deles não se tratava de algo recente, mas sim já existia há 2 anos. E todo aquele relacionamento já havia se fortalecido com o tempo. Eles já tinham conversado sobre diversos assuntos, como por exemplo, Gypsy disse a ele que era cadeirante, coisa que ele aceitou sem nenhum tipo de preconceito. E planos futuros também foram feitos, como ter filhos e coisas do gênero. Através das informações e das postagens, os investigadores puderam rastrear seu endereço de IP, e era de fato o registro em nome de Nicholas Goldin Honda. No dia 15 de junho, Nicholas recebeu a equipe de policiais em sua casa e ao seu lado estava Gypsy. A garota, incrivelmente, estava muito bem de saúde. E até mesmo, de certa maneira, isso acabou dando um certo alívio a todos. Porém, o que deixou todas as pessoas de fato de queixo caído com esse desfecho é que, além de muito bem de saúde, no momento em que os detetives encontraram Gypsy, como milagrosamente a jovem estava andando, sem que ela, para isso, tivesse que fazer uso de sua cadeira de rodas. Mas nesse instante, ela declara algo muito impactante aos investigadores. Segundo Gypsy, ela usou sim a cadeira de rodas por toda a sua vida, porém nunca de fato ela precisou utilizar. Além disso, Gypsy relata que tanto
o respirador quanto a sua alimentação, desde sempre poderiam ter sido normalmente, mas que a sua mãe a obrigava a viver assim. Em relação ao aspecto de Gypsy, ela jamais sofreu nenhum problema de queda de cabelo, mas apesar disso sua mãe a obrigava a raspar a cabeça, para convencer melhor. Todas aquelas situações em que Claudine submeteu sua filha foi única e exclusivamente para que ela parecesse sempre estar muito mal. Gypsy conta também que toda sua doença sempre foi uma grande farsa, na qual sua mãe a obrigou a sustentar por toda a sua vida. Apesar de Gypsy ter nascido uma criança saudável e normal, Claudine tinha se convencido de que faria com que todos acreditassem no contrário disso. E também os relatos sobre seu pai eram todos mentirosos. Ele mandava mensalmente $1.200 de pensão para elas e nunca se ausentou de suas vidas. Durante toda a sua vida, Claudine dedicou todo o seu tempo a inventar inúmeros quadros de saúde para sua filha. E apesar de não encontrarem indícios, até mesmo os médicos se convenciam da veracidade de seus relatos. Enfim, Claudine acabou movendo tudo e todos em nome de sua grande farsa. No dia em que a polícia a prendeu, Gypsy contou aos policiais que tinha 19 anos de idade. Porém, ela já tinha seus 23 anos. Todas as questões em que Gypsy foi submetida ao longo de sua vida foi por Edith, que era portadora de uma doença que se chama Síndrome de Munchausen por procuração. Os portadores dessa síndrome costumam fingir ou induzir sintomas físicos e psicológicos, com o propósito de conseguir atenção. E conseguimos perceber também o quanto uma patologia como essa pode simplesmente destruir a vida de outras pessoas. No dia 5 de julho, Gypsy confessou ter tirado a vida de sua mãe e que se tratava de um assassinato não premeditado. O juiz deu a ela uma sentença de 10 anos de prisão e agora no ano de 2023, Gypsy poderá ter sua liberdade condicional concedida. Porém, em nossas pesquisas não encontramos a data em específica em que ela vai ser solta. No ano de 2017, Nicholas Golding John foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional por 25 anos. No caso de Claudine e Gypsy, primeiramente a gente consegue ver o quão uma doença psicológica não tratável com o devido cuidado pode causar em uma sociedade. E ela ter forjado toda a doença da filha, toda a situação da filha, em prol de sustentar uma mentira e se satisfazer, digamos assim, e a filha meio que embarcar em toda essa situação e esconder um relacionamento. O fato de Gypsy ter tirado a vida da mãe pode ter muito a ver com a mãe ter descoberto o relacionamento dela. Não é dito aqui em específico na história qual foi a real motivação para Gypsy ter tirado a vida da mãe. Esse relato do relacionamento às escuras, né, que ela tinha com o Nicholas pelo Facebook, a mãe supostamente ter descoberto esse relacionamento pode ter gerado, sei lá, um conflito com a filha, e a Gypsy foi lá e tirou a vida da própria mãe. Como eu falei no início, tudo tem que ser passado por um psicólogo, por um psiquiatra. Isso não foi feito com o devido cuidado. Gente, esse caso de hoje, eu considero ele um dos casos mais errados desde o começo. Uma garotinha que nasceu perfeita, né, que devido a essa patologia da mãe, ela sempre foi vista por tudo e todos como uma pessoa especial, sendo que ela não tinha nenhum problema de saúde, né? Forçada a se alimentar de uma forma diferente, forçada a se locomover de uma forma diferente de suas necessidades. Isso tudo foi completamente invasivo. Nem o Marcelo falou aqui, em certo ponto ela até foi conivente, porque ela sabia que ela sabia andar, por exemplo, e mesmo assim não fazia uso das suas pernas. Mas a pressão psicológica de uma situação dessa é tão grande que eu tenho certeza que ela devia ficar impotente diante das questões mesmo da mãe dela. A mãe dela tinha um poder absoluto sobre ela. Acredito que essa questão do relacionamento tenha sido algo escondido. Dar continuidade sem que a mãe soubesse. É aquilo que o Marcelo falou. Se de repente ela descobriu, pode ter sido um gatilho e isso pode ter acarretado no desfecho que teve, né? E esse é o caso de Claudine e Gypsy. Espero que todos tenham gostado de mais um caso aqui no canal. Lembrando, se você é novo por aqui, deixe seu like, deixe um comentário também e sugestões para novos temas aqui no canal. E se você está até esse ponto do vídeo,
Tenho certeza que você também é nosso amigo. Queremos aproveitar para pedir para você compartilhar o nosso vídeo para que ele chegue ao alcance de mais pessoas, para que a gente consiga trazer mais vídeos por aqui e, consequentemente, crescer o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.